Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas não se faz mais velhos como antigamente, nem aposentados, né? Aquele conceito de velhice, de aposentadoria mudou. Na década de 70, a expectativa de vida de um brasileiro ao nascer era de 57 anos. Hoje nós estamos com 78 anos, né? 78 na média, porque a gente sabe que mulher vive mais que homem, em média 7 anos a mais, mas na média 78 anos. Isso para quem está nascendo hoje. Quem está hoje com 60 anos pode esperar viver mais 22 até os 82. E esse número vai continuar crescendo. Quem hoje para de trabalhar vai ter mais 20, 30, talvez até 40 anos pela frente depois que parar de trabalhar. E as pessoas começam a olhar para esse tempo, 30, 40 anos, e elas se veem bem de saúde, né? Com disposição, querendo fazer coisas. E elas começam a se questionar como é que vai ser a segunda fase da vida. Elas começam a querer reavaliar esse período pós-carreira, pós-aposentadoria. A maior parte dessas pessoas está querendo continuar ativa. Algumas querem continuar ativa porque precisam complementar a renda familiar. Mas algumas querem se ver na ativa porque elas têm, por exemplo, o desejo de gratificação pessoal. Querem se sentir úteis, produtivas, realizadas. Algumas dessas pessoas têm interesses pessoais, querem viajar, querem, de repente, fazer aquela horta que elas deixaram para fazer no dia em que não estivesse trabalhando. Ou querem tocar aquele projeto pessoal. Aquelas coisas que a gente põe na gavetinha, né? Enquanto a gente está lá trabalhando, ganhando a vida, criando os filhos, e a gente fala, o dia que eu não estiver mais trabalhando, eu vou cuidar desse projeto. E a gente guarda para o dia em que a gente vai ter tempo, vai ter dinheiro, vai ter coragem, um dia como agora, né? Onde a gente se vê considerando um tempo longe do nosso trabalho original. E essas pessoas que desejam continuar ativas, uma grande parte está optando por um negócio próprio, né? Pensa que o negócio próprio é uma forma interessante de você fazer o que você gosta, num ritmo mais tranquilo, com mais flexibilidade. Porque, afinal de contas, um negócio próprio não é um bicho de 7 cabeças, né? Ele não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é para qualquer um. Existem algumas características que ajudam uma pessoa a se sair bem sucedida à frente de um negócio próprio. Então, uma delas. Vamos ver se isso aqui nos ajuda. Ok. Lidar bem com riscos e com imprevistos, né? Opa. Vocês estão ouvindo bem? Uma das primeiras características para uma pessoa empreender é lidar bem com riscos. Muita gente fala gostar de riscos. Eu não sei se gostar é a palavra certa. Você não precisa gostar, mas você precisa saber lidar com isso. Porque todo negócio próprio é cercado de riscos, de incertezas e de ambiguidades. E um negócio próprio no Brasil, mais ainda. Então, se você tiver um perfil que quer as coisas todas certinhas e garantidas, isso aqui não é para você. Um outro aspecto é assumir responsabilidade pessoal, né? Quando você abre um negócio, você vai tomar as decisões. Você tem que ter coragem de tomar decisões. Decisões difíceis às vezes. Decisões que envolvem pessoas.
Talvez você tenha que mandar embora um pai de família. Você vai lidar com conflitos. Então, você tem que assumir responsabilidade pessoal. O que vai acontecer com o seu negócio é fruto do seu trabalho, do seu empenho e das suas decisões. Precisa ser criativo, né? Muita gente fala assim, para ter negócio próprio precisa ser um visionário. Não, tem empreendedor visionário e tem alguns empreendedores que são visionários maravilhosos. Mas nem todo mundo precisa ser um Steve Jobs. Na maioria das vezes, o que a gente precisa é um empreendedor que goste de resolver problemas, que perceba quando há um problema e que tenha criatividade para encontrar soluções novas para problemas muitas vezes antigos. Precisa lidar com pessoas. Claro que precisa lidar com pessoas. A maior parte dos negócios envolvem funcionários, fornecedores, parceiros, clientes, e você precisa gostar dessa interação. Entender que as expectativas de cada grupo é diferente e estar disposto a ouvir e responder da melhor forma possível. Precisa ter autodisciplina, gente. Precisa fazer o que tem que ser feito. Vida de empreendedor é muito bonita, mas é muito dura também. Tem que acordar cedo, tem que trabalhar muito tempo, tem que fazer aquelas coisas que ninguém quer fazer, tem que fazer as coisas que a gente não gosta de fazer. Mas tudo isso faz parte do papel, principalmente porque um negócio, quando começa, normalmente é muito pequenininho, não tem uma estrutura. Energia para trabalhar longas horas. Todo mundo conhece alguém que tem desejo de se tornar um empreendedor para não ter mais estresse e não ter que trabalhar sábado e domingo. Conhece ou não conhece? Conhece. Muita gente tem essa ideia equivocada de que ter um negócio próprio é trabalhar pouco, quando é justamente o inverso. A gente trabalha muito, embora trabalhe, né, com muito prazer, com muita paixão. E, finalmente, precisa ser resiliente. Resiliente é uma palavra que agora se usa muito, e resiliência é a capacidade que uma mola, por exemplo, tem, de quando você comprime e depois você solta, ela retoma a forma original. Uma pessoa resiliente é aquela que leva um baque e volta aonde ela estava. E um empreendedor precisa ser muito resiliente, porque ele vai levar muitos baques, né? A vida de um empreendedor é cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar e continuar caindo e levantando por muito tempo. Agora, o título dessa palestra era empreendedor, né, para quem tem mais de 50. Eu olho para vocês e estou achando todo mundo muito novinho, né? Não sei se a idade está enganando, mas vocês parecem que ainda não estão nessa fase da vida da pós-carreira, aposentadoria. Mas não faz mal, porque olha só, esse perfil de empreendedor que a gente viu aqui, ele se aplica para quem tem 20, para quem tem 40 e para quem tem 60. Não tem diferença. Então, se você tem 20, ele é útil para você, e se você tem 60, ele é útil para você, ou 70. E uma coisa boa é você perceber que você está concorrendo em pé de igualdade com os garotões ou as garotonas, porque isso vale para todos. Alguns podem estar pensando, nossa, mas é uma lista enorme, né? Tudo isso, eu não sei se eu tenho tudo isso. Essas são características importantes que fazem diferença. Se você não tiver todas, você vai precisar ter alguém que tenha na sua organização. Talvez o seu sócio tenha, talvez você contrate um funcionário que contribui com algumas delas, talvez você contrate uma assessoria, mas são importantes e é bom você olhar o que é que ter um negócio próprio demanda para você ver se você quer realmente se engajar nesse processo. Bom,
A gente está falando de um perfil da pessoa que vai montar um negócio próprio. Mas será que um negócio próprio, ideal, digamos assim, é diferente de um jovem para uma pessoa com mais idade? Bom, cada negócio próprio é único, né? Tem suas características. Agora, uma coisa que a gente observa é que pessoas com mais idade têm um conjunto de expectativas um pouquinho diferente de pessoas mais jovens. E é muito fácil entender por quê. Um jovem, quando começa um negócio, ele não tem ainda uma história profissional bem delineada. Ele está começando. Ele ainda, muitas vezes, não teve tempo de se pôr à prova, de se tornar reconhecido como uma pessoa muito capaz naquilo que ele faz. Ele ainda não teve condições de criar um patrimônio. Ele está começando. Uma pessoa de 50, 60 anos já passou por tudo isso. Ela tem experiência, ela já é reconhecida, ela foi bem-sucedida naquilo que ela fez, ela já trabalhou muito, já construiu alguma coisa na parte financeira. Quando ela chega para considerar um outro negócio, ela fala, olha, eu quero continuar produtivo, eu quero produzir, eu quero ser útil, mas eu quero fazer isso dentro das minhas condições. E a maioria das condições inclui, de alguma forma, por exemplo, você ter um pouco mais de flexibilidade de horário, né? Porque depois de trabalhar 40 anos, às vezes em turnos, dia, noite, sair de casa às 5 horas da manhã, 1h30 de trânsito, você agora está querendo poder começar um pouquinho mais tarde. Você agora, talvez, não quer mais passar o fim de semana trabalhando. Você fez isso quando você tinha 35, 40, filhos pequenos, prestação da casa para pagar. Agora você fala, quando eu trabalhava, eu não conseguia acompanhar muito bem o crescimento dos meus filhos. Agora, com os netos, eu quero ter essa oportunidade. Eu não quero mais ficar fora de casa tanto tempo, viajar. Eu quero estar com meus amigos, eu quero fazer as coisas que eu deixei de lado, porque não dava tempo. Então, as expectativas são um pouco diferentes. Uma pessoa de 60 anos, de 50, espera que um outro negócio, depois da sua carreira inicial, tenha significado, seja importante para ele. E vamos lembrar que pessoas da nossa geração, da geração dos nossos pais, não tiveram um plano de carreira como os jovens têm. Para a gente, carreira era ir mudando de emprego, né? Você saía de um emprego, entrava em outro, porque você precisava trabalhar. E quando você olhava para trás, você teve uma carreira. E você pensa assim, foi legal, foi bacana, eu me saí bem, fui reconhecido. Mas sabe que, às vezes, se eu pudesse voltar, não seria isso que eu teria escolhido fazer? Então, agora é a oportunidade de escolher alguma coisa que tenha significado, que seja compatível com a personalidade e com os nossos valores. Agora é o momento de colocar em uso toda a experiência que a gente acumulou, né? A gente passou 30, 40 anos aprendendo coisas, praticando, desenvolvendo habilidades que levam muito tempo para ficar, né, no ponto certo. A gente tem conhecimentos, tem experiência, nada mais certo ou seguro que a gente coloque em uso agora. Apesar da gente preferir trabalhar numa coisa que a gente conhece, a gente ainda quer ter estímulo e desafio. Isso é natural do ser humano. A gente precisa ser meio que desafiado para sentir que a gente está crescendo, né? E está cientificamente provado que as pessoas que vivem mais e vivem melhor, elas têm estímulo pessoal, intelectual e engajamento social. Então é importante que essa atividade ofereça todas essas coisas também. E por último, deveria se encaixar no estilo de vida que a gente quer ter agora, daqui para frente. A gente passa anos sonhando com a aposentadoria. Ah, o dia que eu parar de trabalhar eu vou fazer tantas coisas. Isso que a gente quer fazer agora deveria, de alguma forma, permitir que a gente faça, se não todas, pelo menos as coisas mais importantes que a gente pensou em fazer nesse momento.
Bom, tem diferença abrir um negócio mais jovem ou mais velho? Tudo na vida tem prós e tem contras. Aqui não seria diferente, né? Então, tem algumas vantagens que uma pessoa mais velha traz. E ela tem algumas situações desafiadoras que ela tem que encarar. Vamos começar pela parte boa, né? Pelas vantagens. Eu iria perguntar, mas eu não vou conseguir ouvir a resposta, então eu vou oferecer as respostas aqui. A primeira vantagem que uma pessoa de mais idade tem é conhecimento, bagagem, né? Que o jovem não tem. O jovem não teve tempo ainda, mas uma pessoa de 50, 60 anos teve. Então ele chega para esse negócio com uma série de recursos que ele levou anos para desenvolver e para adquirir e que agora está prontinho para ele usar no seu próximo negócio. Ele chega também com uma rede de relacionamentos, né? 30 anos construindo uma rede de relacionamentos sociais, pessoais, profissionais, que agora vai ser muito útil quando você precisar conseguir um financiamento. Quando você quiser contratar um funcionário bom para o seu negócio, quando você quiser um fornecedor de confiança. Vai ser bom quando você quiser divulgar seus produtos, divulgar seus serviços. Networking é extremamente valioso em qualquer fase da vida profissional. Extremamente valioso. E você já está chegando aqui com isso pronto, prontinho para colocar em uso. E uma outra vantagem de uma pessoa de mais idade é que normalmente ela tem mais capital para investir, né? Claro. Ela trabalhou todo esse tempo, ela juntou dinheiro, ela aplicou, investiu, ela tem casa, ela tem carro. Muitas vezes ela tem até a indenização do último emprego, de onde ela saiu. Para ela, é muito mais interessante usar o seu dinheiro para abrir um negócio do que ir até o banco e pedir empréstimo. Principalmente porque todo mundo sabe que taxa de juros de empréstimo historicamente é maior do que a taxa de rentabilidade que você tem no seu dinheiro que está aplicado. Então, financeiramente, vale a pena. E um jovem não tem essa oportunidade, ok? 3 grandes vantagens, mas eu vou trazer também 3 desafios. E o primeiro desafio, é exatamente o contraponto da última vantagem que eu falei. Eu falei que pessoas mais velhas têm a vantagem de usar capital próprio para abrir um negócio, mas elas têm o risco, o desafio de cuidar para não perder o seu capital. E aqui tem uma diferença para o jovem. Um jovem que comece um negócio e não consiga levar adiante, o que é que ele faz? Vende a empresa ou fecha a empresa e vai procurar emprego. Uma pessoa de 55, 60 anos já não tem essa flexibilidade. É bem mais complicado. Então, quando a pessoa vai abrir o seu negócio, e aí a gente não está falando para não usar capital próprio no empreendimento. Nós estamos falando de cuidar e planejar muito bem para separar do seu patrimônio o valor que ela vai usar para o seu negócio e o restante, aquilo que vai garantir para ela manter o padrão de vida até o fim da vida, ela deixar separado, protegido, bem investido. E bem investido nessa fase da vida significa em algum produto que não deixe você perder para a inflação e que ainda tenha algum ganho real. Não precisa ser muito, porque senão é de risco e você não está numa fase de arriscar demais. Mas algum ganho real e reposição da inflação. Separa esse capital e o resto, se você perder, pena, tá? Mas o principal está protegido. Falando ainda nesse aspecto financeiro, se você estiver contribuindo para a previdência social ou previdência privada, continua contribuindo. Quanto mais tempo você contribui, maior é o benefício lá na frente quando você for usar. E um terceiro alerta. Na hora de formatar o contrato social da sua empresa,
presta atenção como ele está formatado, para que, no caso da empresa ir à falência, ou se envolver numa reclamação trabalhista ou uma questão judicial importante, para isso não colocar em risco o patrimônio da sua família, dos seus filhos, ok? Muito bom. Tem um outro desafio para uma pessoa mais velha, que é estrutura deficiente, né? A gente está acostumado, por menor que seja a empresa, com estrutura. A gente tem pessoas fazendo um monte de coisa, tem equipamentos, tem tecnologia. Num negócio próprio, a coisa é diferente, né? A gente chega lá e a gente é quem faz tudo, basicamente tudo. Executivos, pessoas que tiveram equipes, têm uma certa dificuldade de fazer isso, porque eles estavam acostumados a planejar, liderar e mandar fazer. E agora são eles que têm que arregaçar a manga e fazer tudo que alguém fazia por eles antes. Pessoas que faziam alguma coisa muito bem, que se saíram muito bem, têm certa dificuldade de aceitar que não são capazes de fazer tudo tão bem, né? É difícil para quem já teve cargos de supervisão, para quem era considerado um expert, é difícil muitas vezes aceitar ajuda de outro, aceitar que alguém sabe mais do que ele naquilo, né? E está pronto para aceitar que essa pessoa ajude. Existe normalmente um sentimento de perda de importância, estou falando principalmente aqui para executivos, diretores, gerentes, tá? Você sente que você perdeu a importância, você não tem mais uma equipe, você não tem os benefícios da empresa, você não tem identidade corporativa. A sua empresa está indo bem, mas ninguém conhece. Esse processo é um processo natural, todo mundo que passa por isso vive, mas à medida em que você começar a ver os resultados do seu negócio, vai ficando cada vez mais para trás a lembrança do seu cargo e da sua empresa anterior. E precisa ter uma estratégia de saída. Um jovem não precisa, uma pessoa de idade precisa. Porque quem começa um negócio com 55, 60 anos, vai ter o momento de parar muito mais rápido do que um jovem. E por mais que você goste do que faz, e por mais que você seja workaholic, e por mais dinheiro que você esteja fazendo, vai ter um momento onde você vai querer parar de trabalhar. Ou vai ter um momento em que você vai precisar parar de trabalhar. E aí, o que vai acontecer com o seu negócio? Quase todo brasileiro, quando abre um negócio, ele abre pensando em deixar esse negócio para as futuras gerações. Ele imagina um negócio de família que se estende 100 anos pela frente. Só que ele se esquece de combinar com a família. Ele se esquece de perguntar para os filhos. E aí, um filho está querendo ir para a Califórnia para se tornar o próximo Jeff Bezos. O outro está querendo ir para a Austrália fazer uma trilha com a mochila nas costas durante 2 anos. Então, o que vai acontecer? Ele pode vender a empresa, ele pode fechar a empresa, ele pode deixar na mão de sócios e só pegar o dinheiro no final do mês. Mas é interessante pensar em qual seria o futuro da sua empresa no momento em que você estiver começando. E isso é importante porque, embora ainda tenha algum tempo pela frente, pensar nisso vai te ajudar a tomar melhores decisões com relação a quanto de dinheiro você vai investir e que tamanho você vai fazer essa empresa alcançar. Bom, a gente fala em desafios, mas ninguém quer fechar um negócio depois de 2 anos, a gente quer que ele cresça. Então, vamos falar de 4 fatores que eu considerei interessantes, que ajudam ou respondem pelo sucesso de um negócio. E o primeiro é planejamento. Não existe negócio próprio sem planejar. Eu não vou me estender aqui, porque vocês estão no melhor lugar possível, vocês estão no Sebrae. E o Sebrae é a melhor fonte de informação, de consulta, de ferramenta, de recursos, de serviços para quem está abrindo um negócio. Então, tem que planejar, tem que ter um plano de negócios. Um outro fator de sucesso é a experiência.
experiência no ramo, experiência na área. A maior parte dos empreendedores que são bem-sucedidos à frente do seu negócio, eles escolheram um negócio que tem a ver com alguma coisa que eles já faziam. E faz todo sentido, porque ele conhece o mercado, ele conhece o gosto dos consumidores, ele sabe quais são as tendências, conhece as redes de distribuição, os melhores fornecedores. Então, isso aqui facilita e ajuda muito para o negócio ser bem sucedido. Ok. Outra questão que impacta demais o sucesso do negócio é abrir um negócio por oportunidade, não por necessidade. Oportunidade é quando você abre um negócio porque você vê ali um potencial de crescimento, um potencial de mercado. Você percebe um nicho de mercado que não está sendo atendido. Você percebe uma situação, um problema para o qual não tem soluções disponíveis. E você acredita que você pode preencher essa situação, atender a essa demanda. Isso é abrir um negócio por oportunidade. Muito diferente de abrir um negócio por necessidade, quando você precisa de dinheiro e não sabe mais de onde tirar. E, por fim, investimento. Mas aqui, gente, não pense em investimento, como eu falei lá de capital. Não é investimento financeiro da forma como a gente entende. É mentalidade de investimento, né? É ter a percepção de que você precisa investir na sua mão de obra, você precisa se manter atualizado, precisa investir na gestão da empresa, precisa investir na parte financeira, comercial, mercadológica, em tecnologia, em processos de produção, né? É importante não perder essa mentalidade de que você tem que manter seu produto e sua empresa sempre modernizados. Obrigada para vocês.